Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. E hoje vamos começar o nossa sequência de vídeos falando das cartas do Lenormand, que é conhecido popularmente como baralho cigano, embora que seja uma informação não exata, tá, essa associação do nome. Então a gente vai tratar como Lenormand barra baralho cigano, tá. E começando pelo cavaleiro, a carta um. Eu espero que você goste dessa sequência, eu estou devendo essa sequência de vídeos há bastante tempo, e aqui eu fiz um apanhado de informações que eu tenho de anotações, de livros, algumas informações que eu fui coletando, e vamos fazer aqui em cada vídeo uma carta, e o último vídeo é uma sequência de tiragens, gente, não eu tirando cartas, né, mas de métodos de leitura que podem ser utilizados aí para vocês fazerem a leitura do Lenormand de vocês, tá bom? Então, sente-se aí, pegue sua pipoca, pegue seu baralho. Aqui embaixo vocês estão vendo as cartinhas de alguns baralhos rodando, e essas cartinhas todas são do cavaleiro, de vários baralhos Lenormands diferentes. Então vamos lá. Começando aqui, é a carta um do baralho Lenormand. As características dele, assim, né, resumidamente, é uma polaridade positiva, então uma carta que responde sim. É sobre tempo, é tempo rápido, é tempo imediato, é movimentação e elemento água. Então, assim, tem algumas coisas que eu vou trazer de anotações que vieram para mim, né, mas nem tudo, assim, eu trabalho quando eu mesma vou tirar o Lenormand. Por exemplo, elemento não é uma coisa que eu considero quando eu trabalho com Lenormand, né, eu uso mais isso no tarô. Enfim, a descrição, o cavaleiro. A carta O Cavaleiro, também conhecido como Mensageiro, é uma carta que carrega consigo uma energia exuberante, explosiva e intensa, capaz de mexer com sentimentos e pensamentos e influenciar atividades, projetos e planos. É preciso ter cuidado, atenção, saber aproveitar o que o universo está oferecendo de maneira tão expressiva e se apropriar desta energia de forma positiva para se colocar em movimento, caso esteja estagnado, ou acelerar as ações que já estão ocorrendo, mas ainda possuem pouco dinamismo. O momento é de agir e não deixar escapar as oportunidades. Fala de movimento e ação. É uma carta de imediatismo e concretização. Os caminhos estão abertos e os problemas encontrarão soluções rápidas. Pede que se haja com coragem e vigor. Traz boa sorte, desculpa, traz boa sorte e boas notícias. Faz com que os aspectos negativos das cartas ao redor sejam minimizados. Ou seja, ele polariza para o bem, para o positivo, né. Então, se vier uma carta com um aspecto negativo, ele suaviza essa situação. O cavaleiro, ele tem ali a parte no baralho comum, a relação dele é o 9 de copas, né, então como é que a gente interpreta isso dentro da leitura? O cavaleiro é a carta um, que é uma carta que fala é um número que fala de início, de impulso, de começar um movimento, né, de dar o primeiro passo, de uma ação individual, ou seja, depende de um indivíduo só, não depende de uma conjuntura, é uma ação direta, e algo que parte ou chega antes de tudo, né. Então é aquela coisa que sim, que ou finaliza de uma vez ou é a coisa que inicia tudo. Então no cavaleiro isso reforça a ideia de algo que se inicia agora e vem em sua direção, sem demora. É uma coisa que está chegando e rapidamente. É o primeiro passo do destino. Quando a gente pensa em copas, que é um fluxo de emoções, quando a gente interpreta ele como 9 de copas, a gente tem nas copas a energia das emoções, o plano emocional, né, os desejos, a satisfação, o fluxo, né, é um movimento, então tem a ver esse movimento rápido e certeiro vindo em direção a você, tem a ver com desejos,
com sentimentos, com conexões e com o emocional. E isso suaviza um pouco o cavaleiro, ele não é só movimento, é um movimento que tem a ver com a carga das emoções que você está colocando na situação ou com o desejo, tá? No caso, o seu desejo sobre a situação. E o número 9, no caso 9 de copas, o 9 é uma carta que traz a quase concretização de algo, algo que já está maduro e que está basicamente se concretizando. E como o cavaleiro ele faz a coisa do movimento, então é exatamente isso, reforça essa ideia de que é um movimento de algo que já está quase para acontecer, é um movimento de tempo presente, né, de coisa imediata, porque a coisa já está madura, então só falta a concretização, por isso que é rápido. Não tem que esperar a coisa, né, se estruturar para acontecer. O cavaleiro não traz qualquer coisa, ele traz algo que já estava do forno e finalmente chega. Então, em síntese, o 1 é o início, copas, emoção, desejo, e 9 é a realização próxima. Então, o cavaleiro vira a chegada de algo desejado que já estava em movimento e agora se manifesta, tá? Não é algo que vai demorar, vai se estruturar para se concretizar. O cavaleiro pode ser visto como um mensageiro espiritual, trazendo algo que já foi autorizado nos planos sutis, que já existe na no plano espiritual, no plano astral e que está trazendo agora para o eita, que quase gaguejei, hein, para o plano material. Não é só notícia, é chamado, é resposta, é confirmação. O conselho da carta do cavaleiro: é preciso abraçar a própria ousadia e se jogar de cabeça às aventuras e oportunidades únicas que se descortinam em tua vida. Caso se sinta adormecido e sem ânimo para se envolver verdadeiramente com o novo, então chegou o momento de acordar, jogar uma água do rosto, sacudir a poeira e se permitir avançar ao desconhecido sem medo de enfrentar desafios ou se machucar durante o percurso. É preciso renovar o entusiasmo e colocar o novo em prática, né? Lembra que o cavaleiro é a carta do desafio. Aprender com ele e através dele. Suas escolhas lhe trouxeram até aqui, você está no caminho certo. Não tenha medo de mudar quando a mudança for algo essencial ou de seguir pela mesma estrada quando assim for preciso. Tem que ter coragem, né? O cavaleiro pede isso, né? Audácia, coragem, movimentação da própria pessoa. Não é só as coisas chegando em sua direção rápido, mas você também indo de encontro às coisas que você quer. O importante é não parar, é fluir, é se entregar. O momento é o certo, é entre a ação, concretize e aceite o novo e a rapidez com que a vida acontece. As ideias, né, que as pessoas falam palavras-chaves, mas aqui tem coisas que não são só palavras, né? Movimento, energia da ação rápida, o que está chegando ou o que está saindo, imediatismo, boas notícias, boa sorte, materialização rápida de objetivos e de ideias, caminhos abertos, movimentação da vida, solução de problemas, momento de entrar em ação, hora de agir, momento certo, concretização e êxito, alegria intensa, satisfação, vigor, coragem e ousadia. É também a carta do desafio, ó. O que nos desafia a seguir adiante, a nos movimentar e fazer acontecer o que queremos. Quando acompanhada de carta negativa, indica que o sentido da carta negativa está passando, né? Como a gente falou mais assim há 2 minutos atrás, o cavaleiro ele suaviza a carta que está vindo junto com ele se ela tiver um aspecto negativo. Ele meio que faz a coisa negativa se movimentar para resolver, tá? Porque ele é uma carta positiva que é o fim da situação imposta pela carta negativa. Então, aqui a gente tem combinações, aliás, ficou um pouco abaixo, né? Que eu meio que fui juntando várias anotações, mas enfim, o tempo básico do cavaleiro. Muita gente gosta de jogar calculando o tempo, tá? Eu não sou muito do cálculo do tempo, porque o tempo é um grande mistério do universo, tá?
Mas, né, quem acompanhou a leitura da cabala, do livro da cabala, sabe o significado do tempo para os cabalistas, né, essa coisa de que é a ilusão entre a causa e o efeito. Mas tem muita gente que gosta de jogar com o tempo, calculando o tempo através das cartas. Então, em leitura direta, ele indica horas até poucos dias, tá? Então, é uma coisa bem rápida mesmo. No máximo 7 dias. É o que já está vindo mesmo, né? Pode acontecer em algumas horas ou e o cavaleiro ele acelera, né, o que está junto com ele, mas a carta que está junto ajusta esse tempo. Então, se forem cartas rápidas, como por exemplo, trevo, pássaros, foice, ele vai ficar horas, 2 dias. Com cartas neutras, casa, coração, carta, alguns dias até 7 dias. E com cartas lentas, como a árvore, a âncora, a montanha, o navio, né? Ele pode levar até mais do que 7 dias, algumas semanas, mas ele nunca deixa a coisa ficar muito longa. Ele só, às vezes, se deixa um pouco esticar, porque a carta que acompanha ele é uma carta muito lenta, então estica um pouco, mas não chega a ser meses nem anos. Alguns exemplos práticos aqui, né, que tem na anotação, um cavaleiro com trevo é muito rápido, uma coisa que está acontecendo para agora, a qualquer momento. O cavaleiro com a carta, notícias em poucos dias. O cavaleiro com a árvore, algo já vem vindo, mas leva alguns dias ou semanas para se firmar, porque a árvore desacelera o cavaleiro, né. E a monta eu falo bastante né, eu falo bastante né, mas não vai gente, vocês vão ter que conviver com esse meu né, não tem jeito, né. Cavaleiro mais montanha, vem, mas com atraso perceptível. Então montanha, por exemplo, que é uma carta lentíssima, né, para quem trabalha com o tempo, ela faz bastante atraso, mas não chega a ser meses, tá. Chega a ser do tipo, se com a árvore vai chegar até 2 semanas, aqui pode ser que leve até um mês, mas o cavaleiro ele é sempre acelerado. Então, nas 3 áreas principais que as pessoas gostam de perguntar, no amor, se estiver solteiro, pode aguardar que uma pessoa entre rapidamente no seu caminho. Se estiver namorando, a relação vai passar por uma agitação positiva, pode ser que um pedido de casamento aconteça, uma evolução. Relação estável irá entrar em uma fase nova, boa e feliz na relação. No profissional, se você estiver desempregado, grandes possibilidades de uma nova oportunidade de trabalho. Se estiver empregado, pode ser que aconteça uma promoção ou um convite para outra colocação. Se for empresário, tem uma boa perspectiva de movimentar aí o seu negócio e colocar novos projetos e ideias para rodar, porque é um momento de audácia, lembra? De movimentação, de ser corajoso, de seguir em frente. Na saúde, é preciso dar atenção à saúde, apesar de não ter nenhuma doença ou problema muito grave, então é preciso fazer, sabe, um check-upzinho assim, né, sempre bom, e cuidados com a alimentação, exercícios físicos e ter maior controle emocional. Lembra que o cavaleiro é 9 de copas, e copas é o plano das emoções, tá. Então ter cuidado principalmente com as emoções que interagem no seu organismo, porque todas as emoções interagem no nosso organismo, porém existem algumas em que nós somos mais sensíveis, outras menos, depende da pessoa. Então, principalmente verificar aquelas que já te dão logo um problema, porque, por exemplo, tem gente que tem uma questão de, pressão arterial, por nervosismo, ansiedade, outras têm problema de estômago, porque, né, tem raiva contida, né, não trabalhada, engolida. Então, cada um vai ter aí um aspecto para cuidar. É bom essa coisa, né, de exercícios físicos, pede bastante sobre isso quando se pergunta para a saúde. Porque como ele é uma carta de movimento, ele pede que a pessoa se movimente. Agora, aqui a gente tem uma, vamos dizer, uma listinha com todas as outras 35 cartas do Lenormand, trazendo uma associação, mas isso aqui é só um exemplo do que pode vir a significar.
Na verdade, conforme você vai tirando, é que você vai fazendo essas associações, né. Então, por exemplo, cavaleiro com trevo, é sorte rápida chegando, oportunidade inesperada e passageira, né, aquela coisa que vai passar e não vai ficar muito tempo à disposição. Cavaleiro mais navio, notícia de longe ou uma viagem a caminho. Movimento que envolve distância, então pode ser que você vá viajar para longe ou pode ser que uma notícia de alguém que está muito longe possa chegar. Cavaleiro mais casa, mudanças no lar ou mudanças de lar, tá, ou no lar. Ou notícias familiares chegando, algo que chega no ambiente doméstico. Cavaleiro mais árvore, processo que se inicia lentamente, notícias ligadas à saúde ou crescimento. Cavaleiro mais nuvens, mensagem confusa ou mal compreendida, uma instabilidade que chega. Então, assim, chegando bem rápido, uma instabilidade, uma tempestade aí na sua vida. Uma confusãozinha, né? Porque nuvens é essa carta que traz essa confusãozinha. Cavaleiro mais cobra, alguém com segundas intenções se aproximando bem rápido da sua vida. Então, cuidado com as notícias distorcidas, fofoquinhas, né, não acredite em tudo que ouça. Cavaleiro mais caixão, um fim repentino ou notícia de encerramento, algo que chega a transformar ou cortar, assim, muito abruptamente. Lembrando que caixão, assim como a carta da morte no tarô, não é notícia de morte. Geralmente não é, é notícia de um encerramento de um ciclo. E com o cavaleiro é uma coisa que se encerra quando você vê, já acabou. Cavaleiro mais o buquê, as flores, né, convite ou surpresa agradável, boas notícias e gentilezas chegando repentinamente sem você esperar. Cavaleiro mais foice, uma decisão rápida ou corte inesperado, algo que chega de forma abrupta. Não é exatamente a mesma coisa que o caixão. O caixão é um fim, uma finalização, um encerramento. A foice nem sempre é um fim, às vezes é só um corte. Às vezes é assim, você tinha, vamos supor, um relacionamento e veio o cavaleiro mais caixão. Então, em pouco tempo, aquele relacionamento chega numa decisão de um fim, mais conversado. O cavaleiro mais a foice, a pessoa some, simplesmente isso. Você não quis finalizar, a foice ela tem essa energia. Você não quis finalizar, a foice vem e finaliza, e pronto. E aí é a revelia mesmo. É a vida te forçando a tomar um caminho. Então, decisão rápida ou corte inesperado, algo que chega de forma bem abrupta, muito mais do que com caixão. Cavaleiro mais chicote, discussões ou repetição de mensagens, comunicação intensa e conflito. O chicote geralmente vem com essa associação do maltrato, do castigo. Então, de repente, uma discussão, de repente, uma briga, de repente, uma comunicação dolorosa, tá? Do nada, sabe? Ai, do nada essa pessoa. Pode ser. Cavaleiro mais pássaros, conversas rápidas, fofocas ou ansiedade, troca intensa de mensagens. Então, de repente, porque o pássaro tem isso, né, o pássaro traz essa energia da conversa, tipo assim: "Ai, de repente estou conversando com 3 pessoas no WhatsApp ao mesmo tempo", pássaros têm essa energia, né. Cavaleiro mais criança, um novo começo chegando, algo bem leve, bem inocente, em fase inicial, uma notícia boa, mas não uma notícia extraordinária, sabe. Uma notícia boa chegando, algo se iniciando rapidamente. O cavaleiro mais a raposa, uma notícia enganosa ou interesse oculto, desconfie de intenções. Também, às vezes, sugerindo que seja ligeiro. Eu diria aqui no cavaleiro mais raposa, e assim, seja ligeiro, seja sabe, é porque assim, tem a pessoa que é astuta, e aí quando entra o cavaleiro junto com a raposa, que é a astúcia, é aquela coisa, fica ligeiro aí, porque a qualquer momento você vai ter que dar um pinote de uma situação. Então para mim seria muito bem isso, né, uma coisa que você fica bem atento, porque vai ter que ser astuto, ligeiro. Cavaleiro mais urso.
Chegada de algo poderoso ou dominante pode indicar proteção ou controle. O urso tem as duas vertentes, né, proteção ou controle. Então, pode indicar alguém chegando na sua vida ou algo que chega muito intensamente na sua vida, trazendo essa proteção. Pode ser até espiritual, né, de repente aí, uma necessidade de fazer alguma coisa nesse sentido. Cavaleiro mais estrelas, mensagem espiritual ou inspiração, caminho guiado e promissor. Então, assim, eu diria cavaleiro mais estrelas, fique atento às intuições que estão chegando, elas são certeiras. Cavaleiro mais cegonha, mudança chegando rapidamente, transformação positiva em andamento, bem positiva, a cegonha é uma carta muito positiva. Cavaleiro mais cão, notícia de amigo ou apoio chegando, dentro e muito breve, lealdade em movimento. Cavaleiro mais torre, mensagem oficial ou institucional, distanciamento ou isolamento chegando. Então pode ser tanto aquele e-mail da convocação do concurso que você estava esperando, ou uma necessidade de se distanciar ou se isolar por algum motivo. Cavaleiro mais jardim, convite social ou evento público que chega inesperadamente, notícias envolvendo o grupo, né, porque jardim tem isso, né, é o social da vida. Cavaleiro mais montanha, atrasos ou bloqueios de algo que você está esperando muito chegar. Tem uma montanha bloqueando a chegada do cavaleiro. O cavaleiro está vindo, mas a montanha está na frente. Então, algo que demora ou enfrenta obstáculos. Cavaleiro mais caminhos, decisão a ser tomada em breve, chegada de escolhas importantes. Então, fica ligado, porque em poucos dias você vai precisar tomar uma decisão e seguir por um caminho específico. Cavaleiro mais ratos. Ratos é a carta do desgaste, né, então, notícia chegando de perda ou notícia que vai chegar para desgastar na sua vida, né, ansiedade com o que está chegando. Cavaleiro mais sabe quando vem a treta vem no seu colo? Pois é, cavaleiro mais ratos. Cavaleiro mais coração, uma mensagem amorosa, uma paixão chegando, um love affair, né, uma história aí chegando, emoções em movimento, paixão, ardor, maravilhoso. Cavaleiro mais anel, aí já é outro departamento, né, é aquele pedido de casamento na praça de alimentação do shopping, sabe. Ou então um acordo que você estava esperando chegar e que vai se concretizar em pouco tempo. Cavaleiro mais livro, notícia secreta ou algo ainda oculto, informação a ser revelada. Cavaleiro mais carta, mensagem direta e clara, uma comunicação formal ou escrita, vai receber alguma resposta, né, sobre alguma questão que você está pleiteando. Cavaleiro mais homem, um homem, e geralmente quando o homem e a mulher no Lenormand é interpretado como um homem ou uma mulher que chega e traz a notícia e faz uma movimentação na sua vida ou, né, tanto o homem, quanto a mulher, tanto um quanto o outro faz esse papel, né. Tem realmente alguém chegando para trazer uma notícia que precisa ser dada. Cavaleiro mais lírios, notícia que traz paz ou maturidade, algo calmo e harmonioso. Então, sabe quando que você chega num momento e: "Nossa, agora posso respirar". Então esse momento está chegando bem rapidamente na sua vida. Cavaleiro mais sol, algo de muito sucesso e destaque chegando na sua vida, rapidamente, né, uma vitória, um posicionamento de destaque, um prêmio, uma coisa assim. Cavaleiro mais lua, mensagem emocional intuitiva, reconhecimento ou sensibilidade. Cavaleiro mais chave, uma notícia decisiva e importante, algo que se abre ou se resolve, uma porta que se abre, que talvez você nem estivesse esperando e que vai vir, sabe aquela coisa do nada? Do nada. Cavaleiro mais peixes, movimento financeiro, entrada de dinheiro ou fluxo material. Também pode ter a ver com a família, tá, porque peixes também é família, mas geralmente peixe está mais associado a finanças do que a família, mas pode ser também entrada de dinheiro através da família. Cavaleiro mais âncora, estabilidade chegando aos poucos, algo que se firma após o movimento, ó, âncora é uma carta que desacelera o cavaleiro. Então, assim, se você está
vamos dizer, a âncora traz a estabilidade, e o cavaleiro faz com que chegue um pouco mais rápido essa estabilidade do que se fosse só a âncora ou âncora com navio. Navio mais âncora diria que a estabilidade vai demorar para chegar ainda na sua vida. O cavaleiro não, diz que já está aí, né, sendo estruturado, enfim. E cavaleiro mais cruz, notícia difícil, destino inevitável, algo que chega como aprendizado, um sacrifício você vai ter que fazer dentro de muito breve para uma solucionar uma questão, tá bom? Então é isso, essas são as informações que eu tenho aqui para vocês, um compiladinho. Próximo vídeo será sobre tcharam, os trevos, exatamente. Mas a gente vai ficando por aqui. Hoje a gente teve o cavaleiro para estudar e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estava devendo isso há muito tempo, tá bom? Se você ficou até aqui, te agradeço demais por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Não esquece de seguir o canal e de dar um like para ajudar esse trabalho a crescer dentro do YouTube. Me segue na minha rede social, em breve vou colocar minhas outras redes sociais aqui e vamos em frente, tá bom? Um grande beijo, cuide-se bem, paz e luz. Até a próxima e tchau. Tchau.